El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. We represent the powerful forces of change. Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede, o coletivo de mulheres que pesquisam, ensinam e atuam na área das humanidades. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede. Eu sou Ana Carolina Barbosa, professora de Teoria da História da Universidade Federal da Bahia. Nesta série de programas, nossas convidadas apresentarão reflexões em torno de questões do presente e problemas contemporâneos. No episódio de hoje, as historiadoras Sônia Menezes e Caroline Silveira Bauer irão falar sobre o significado das expressões negacionismo e pós-verdade e sobre os seus impactos na sociedade brasileira. E para começar, eu gostaria que Sônia e Caroline falassem brevemente sobre suas trajetórias acadêmicas e projetos de pesquisa. Olá pessoal, olá Carol, é um grande prazer participar desse podcast com Caroline, que faz parte desse projeto tão importante que é o Humanas. Bem, eu sou Sônia Menezes, sou professora de Teoria da História, leciono na Universidade Regional do Cariri, uma universidade do estado do Ceará. Desde 2006 eu venho estudando as relações entre história e mídia e procurando compreender os processos de construção do acontecimento e do próprio conhecimento histórico na cena pública. Isso foi objeto da minha tese de doutorado, quando estudei a construção do golpe de 1964 no jornal Folha de São Paulo, na verdade no grupo de mídia Folha de São Paulo, ao longo de 45 anos. Recentemente, eu concluí pós-doutorado com uma pesquisa investigando a apropriação de leitores e internautas sobre as ditaduras militares no Brasil e na Argentina entre os anos de 2010 e 2018. Atualmente, através de um projeto de produtividade do CNPq, eu iniciei uma pesquisa que investiga a emergência desse conceito de negacionismo na cena pública do Brasil e também da Argentina nesses últimos 30 anos. Tanto a partir de sites dos grandes jornais de circulação, trabalho com 4 grandes jornais, mas também o último estágio desse processo, que é a apropriação desse conceito a partir das redes sociais. Oi pessoal, queria agradecer o convite para vir conversar um pouco com vocês a respeito de algumas temáticas que são bastante caras para mim. Bom, eu sou uma pesquisadora da ditadura civil-militar brasileira há bastante tempo. Dentro desse grande tema, eu já pesquisei várias coisas a partir de diferentes abordagens. No doutorado, me dediquei a um estudo sobre as políticas de memória desenvolvidas no Brasil e na Argentina, sobre como esses dois países elaboraram gestões do passado e se relacionaram com seus passados ditatoriais. E num pós-doc que terminei no ano passado, estudei o papel do Brasil Nunca Mais, o livro elaborado pela Arquidiocese de São Paulo, na construção de uma memória sobre a ditadura, dentro dessa conjuntura da transição política brasileira, do término da ditadura, que foi quase uma história da leitura do Brasil Nunca Mais e o seu impacto na construção dessa memória nos anos 80 ainda. E atualmente eu tenho me dedicado, enfim, a uma gama bastante variada de assuntos, trabalhando coletivamente junto ao Laboratório de Estudo sobre os Usos Políticos do Passado, onde eu oriento diversos trabalhos de alunos, e mais especificamente, uma pesquisa mais autoral, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda nessa conjuntura dos anos 80, e também vinculada a uma construção de uma memória sobre a ditadura, mas aí durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, vendo de que forma que a ditadura é acionada e instrumentalizada naqueles debates no processo de construção da nossa Constituição de 1988. Obrigada, Sônia, obrigada, Caroline. Agradeço imensamente a participação de vocês. É sempre muito importante escutar especialistas. E uma das questões que eu gostaria de trazer para a discussão diz respeito aos termos negacionismo e revisionismo, porque é comum que esses termos sejam utilizados como sinônimos
embora também muitas vezes eles possam ser utilizados para significar coisas opostas. Como é que a gente explica essa confusão? Negacionismo e revisionismo histórico são afinal a mesma coisa? E o que vocês, Carolina e Sônia, como especialistas, têm a dizer a respeito do negacionismo da ditadura civil-militar no Brasil e dos movimentos que pedem o retorno desse período histórico? Bem, em relação ao negacionismo e o revisionismo, possíveis semelhanças e diferenças entre dois termos. Eles costumam ser utilizados, essas duas palavras, negacionismo e revisionismo, como sinônimos, mas é preciso que a gente esteja atento porque são fenômenos bastante diferentes. Essa aproximação geralmente é feita porque tanto negacionismo quanto revisionismo são palavras com uma conotação negativa, né? São termos pejorativos, né? Principalmente que foi atribuído ao revisionismo esse termo, a partir de determinados debates historiográficos. Então eu vou citar alguns exemplos de alguns revisionismos que ocorreram e depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. O primeiro deles talvez tenha sido a respeito de elaborações, ou melhor, revisões historiográficas feitas por intelectuais anticomunistas estadunidenses sobre a Revolução Bolchevique nos anos 60. Então, dentro da conjuntura da Guerra Fria, a respeito de uma historiografia ortodoxa ou laudatória elaborada sobre a Revolução de 1917, teve-se um revisionismo praticado por esses intelectuais anticomunistas com outra finalidade, com outros objetivos e outras motivações na desconstrução dessa leitura que foi feita a respeito da Revolução Bolchevique. Então se trata de um revisionismo no sentido de uma revisão de uma determinada historiografia existente sobre aquele período. Depois a gente pode citar um outro debate historiográfico bastante conhecido, onde esse termo revisionismo veio à tona novamente, que foi o debate historiográfico sobre o Holocausto e o nazismo, ocorrido em meados dos anos 1980, que ficou conhecido como Querela dos Historiadores, né? Onde, a partir de algumas observações bastante polêmicas feitas pelo Ernest Nolte, a gente teve um debate sobre o Holocausto e o nazismo, e essas colocações foram colocadas como revisionistas também. A gente ainda pode citar um outro revisionismo chamado revisionismo da Revolução Francesa, que ocorreu nas conjunturas das comemorações do bicentenário no final dos anos 1980, principalmente a partir das proposições feitas pelo historiador François Furet, que dizia que a gente precisava entender que a Revolução Francesa havia acabado e que essa perspectiva revolucionária da burguesia também deveria ser deixada de lado, simplificando bastante esse debate, né? E por fim também, em relação ao caso brasileiro, fala-se muito sobre revisionismo também, sobre algumas interpretações a respeito da responsabilidade das esquerdas em relação ao golpe de 64, né, e do seu descompromisso em relação à democracia. Como vocês podem ver nesses 4 exemplos que eu citei, todas as teses que foram colocadas são teses polêmicas, né? Elas têm um grau de polemismo bastante grande, mas são discussões que ocorreram no âmbito da historiografia e a partir de determinados critérios científicos. E talvez, então, essa seja uma das características em relação ao revisionismo. Ele não deixa de estar isento de polêmicas e de erros também, mas se trata de um debate feito ainda sobre determinados critérios, com determinado controle. Além disso, a gente poderia se perguntar se o próprio trabalho de um historiador, no sentido de revisar continuamente os seus trabalhos e a produção historiográfica que o precedeu, não se trata também de uma questão de uma revisão a respeito dessas abordagens, né? Então nós temos que ter bastante cuidado em relação ao termo revisionismo e o negacionismo. Em relação ao negacionismo propriamente dito, a gente precisa desconstruir um senso comum de que negacionismo significaria simplesmente negar determinada realidade.
Na verdade, as estratégias negacionistas, elas são muito mais amplas que a simples negação de um determinado acontecimento, de uma determinada realidade, né? Ela se reflete muito mais, ou ela se trata muito mais de construções retóricas que têm como objetivo o convencimento e a persuasão, e para conseguir esse convencimento e essa persuasão são utilizadas diferentes estratégias, que são estratégias desde comportamento até algumas estratégias discursivas, né? Por exemplo, utilizar generalizações ou omissões, ou ainda atacar o adversário e não as suas próprias ideias, né? Então, é importante lembrar que, diferentemente do revisionismo que pode ocorrer dentro de um espaço da ciência, de um campo da ciência, o negacionismo é sempre anticientífico ou pseudocientífico, tá? E os seus formuladores e os difusores costumam, inclusive, atacar esse campo da ciência e atacar o profissionalismo dos cientistas como parte também da sua estratégia negacionista. Da mesma forma, é importante a gente levar em consideração que o negacionismo ele também muda ao longo do tempo, de acordo com as conjunturas históricas e culturais. Então, fenômenos como o negacionismo do Holocausto, ou o genocídio armênio, ou a própria ditadura civil-militar brasileira, podem guardar semelhanças entre si, do ponto de vista das estratégias negacionistas, mas cada um desses casos possui especificidades porque ocorreram em momentos diferentes e a partir de determinadas realidades políticas, sociais e culturais diferentes, né? Por exemplo, hoje em dia, estudar o fenômeno do negacionismo sem levar em consideração os aspectos das fake news e da pós-verdade, assim como o principal meio de difusão desse negacionismo, que é o meio digital e a sua cultura digital, é praticamente impossível. O que não era dado, por exemplo, para os fenômenos do início do século XX, onde a difusão dessas versões negacionistas ocorriam por outros caminhos. Bom, em relação ao negacionismo da ditadura, ainda que a gente possa identificar uma maior visibilidade dos debates públicos sobre a ditadura nos últimos anos, em função dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e pela ascensão política de grupos militares ou militarizados, a criação e a circulação de versões apologéticas ou negacionistas sobre a ditadura, ela é bem mais antiga e ocorreu ainda durante o regime ditatorial. Seja a ditadura, seja através da censura ou da divulgação de informações falsas e de manifestações laudatórias dos integrantes de seus governos, contribuiu para que se formassem certas representações para o passado, de acordo com os seus próprios valores, né? Representações essas que até os dias de hoje têm muita aceitação e estabilidade, não somente em círculos mais restritos, em comunidades de memórias vinculados aos militares e seus apoiadores, mas em grandes setores da sociedade. Tanto é que nós vemos seguidamente manifestações relativas à ditadura com expressões de é necessário virar a página ou é necessário ver os dois lados, que são construções que remetem a esse período ainda ditatorial e que carregam consigo algumas das estratégias de relativização, de falseamento, características do discurso negacionista, né? Então a gente pode falar que até mais ou menos os anos 1990, essas versões negacionistas, elas estavam mais concentradas em publicações oriundas dos círculos militares e de algumas manifestações que ocorriam isoladamente no debate público. Ultimamente, acho que a gente pode assentar como uma grande diferença em relação a esses discursos negacionistas da ditadura, são as manifestações ocorridas em função, né, da possibilidade de produção de conteúdo na web, na internet, as fake news e a pós-verdade, né, que fizeram com que certas versões e interpretações sobre a ditadura tivessem uma difusão e um impacto muito grande, né, característico um pouco pela disseminação da informação nesse ambiente, a sua amplitude e a sua velocidade.
Aliado a isso, o fato da sanção política do Bolsonaro desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, episódio esse na Câmara dos Deputados, onde ele mesmo fez referência ao período ditatorial, né? E as suas manifestações apologéticas vão paulatinamente, vão aos poucos conferindo legitimidade social para a disseminação dos discursos negacionistas. E a utilização das redes sociais, principalmente após a eleição, acabam contribuindo para isso. E é também depois das eleições que esses posicionamentos, essas ditas opiniões, né, provenientes desse círculo próximo ao Bolsonaro, vão sendo convertidos como política oficial de Estado e vão se desenhando políticas públicas para reforçar essas versões negacionistas da história. Sobre o negacionismo da ditadura militar, eu acho que tem um ponto importante para nós refletirmos e que já foi apontado aí por Caroline em sua fala, mas que eu gostaria de destacar a partir de 3 exemplos. Eu trabalhei com essas matérias e com as publicações do Facebook, a partir do jornal Folha de São Paulo, especificamente sobre o tema da ditadura militar. Eu vou citar 3 exemplos breves para a gente entender como houve uma mudança na sensibilidade e no tratamento desse tema na cena pública. Em 2010, no processo eleitoral para a presidência da República, nós tivemos no segundo turno, 2 antigos participantes da resistência à ditadura militar, que foi Dilma Rousseff e José Serra. Embora naquele momento e no presente eles tenham percorrido caminhos absolutamente distintos no âmbito político, essa referência ao passado de ambos, nessa resistência à ditadura militar, veio à tona com muita força em várias publicações, em vários diálogos que eram estabelecidos naquele momento. Talvez possamos dizer que ali em 2010 o tema da ditadura ele aparece com mais força na cena pública brasileira, para além desses círculos que ele já havia sendo distribuído, que ele já vinha sendo comentado. É muito interessante porque numa das matérias trabalhadas, numa das matérias publicadas naquele momento, que dizia respeito à documentação do inquérito sobre o processo de Dilma Rousseff, se ele viria ou não a público, né, que era uma solicitação, a Folha de São Paulo entra na Justiça para ter acesso a esse processo, na verdade, na matéria em que discute especificamente esse tema, foram postados no site do jornal mais de 1.500 comentários. Eu analisei o conjunto desses comentários, selecionei especificamente aqueles que tratavam do tema da ditadura militar, e nenhum desses comentários aparece a relativização do acontecimento. Em algum momento você tem uma discussão entre o que teria sido melhor, se Dilma que ficou no Brasil e lutou, José Serra que teria se exilado. Então as discussões giram mais ou menos em torno desse embate aí. Poucos anos depois, um ano depois, quando Dilma se elege presidente, a Folha de São Paulo publica, não só a Folha, publica outra matéria muito emblemática referente ao período, que é a foto. Na verdade, ela publica só a foto de Dilma, que havia saído num livro, dentro de uma fotografia do processo, na qual nós enxergamos militares ao fundo e Dilma sendo interrogada à frente. Sobre os comentários dessa foto específica, a foto foi publicada no dia 3 de outubro de 2011 e ela teve no Facebook 501 comentários. Desse total, 37% eram comentários críticos à ditadura e ressaltando a força e a potência de Dilma naquele momento e a importância de se combater a ditadura militar. 49% desses comentários se detinham basicamente à imagem da Dilma, o que nos demonstra essa dimensão misógina da própria sociedade brasileira, né, permanente aí, e 14% elogiavam a ditadura. 2 anos depois, em matéria publicada no dia 20 de maio de 2013, trazendo outra foto da Dilma no mesmo período, mas agora apenas o rosto, o retrato do rosto, numa ficha dentro de uma dessas capas de processo, a gente vê uma mudança muito significativa no tratamento que nós assistimos dos leitores sobre esse episódio. Na verdade, a gente vê uma virada no posicionamento dos leitores em relação ao tema da ditadura militar. Sobre aquela imagem,
foram coletados 429 comentários e apenas destes 6% eram críticos à ditadura. 43% traziam, de alguma maneira, elementos elogiosos que relativizavam, amenizavam, com aqueles argumentos que nós já conhecemos e que são muito recorrentes na cena pública. Permanece um número muito alto de 51% que eram comentários à imagem de Dilma, em sua maioria comentários misóginos. Então isso nos aponta para o fato de que houve uma mudança muito importante e muito problemática do negacionismo relacionado a esse acontecimento na cena pública. A gente pode perceber também que houve uma institucionalização por parte do governo. O Estado de São Paulo fez uma pesquisa sobre os discursos do então deputado Jair Bolsonaro. Ele mencionou sobre o golpe, quantas vezes ele teria tratado sobre o golpe militar, e o jornal identificou em 18 anos 252 menções à ditadura militar a partir das falas do candidato. Em sua maioria, falas que relativizavam, amenizavam ou negavam esse episódio. O que nós estamos assistindo hoje, portanto, é a institucionalização de um discurso negacionista que é sobre esse tema específico da ditadura militar, mas que nos últimos anos também tem resvalado em várias outras discussões. Isso nos aponta também o desafio que nós vamos enfrentar no futuro nessa disputa e nessa reflexão de narrativas na cena pública. A análise de vocês sobre o negacionismo da ditadura militar no Brasil nos dias de hoje me leva à segunda questão, que está relacionada ao conceito de pós-verdade. Segundo o dicionário de Oxford, a pós-verdade nomeia uma realidade em que os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e crenças pessoais. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber como que essa realidade, da pós-verdade se relaciona com o problema do negacionismo histórico no Brasil. O conceito de pós-verdade, para mim, é um sintoma de um fenômeno com o qual as sociedades contemporâneas passaram a se deparar de forma mais clara ali em 2016, quando esse termo ganha visibilidade e repercussão com a eleição de Donald Trump e a vitória do Brexit na Inglaterra. Ali, naquele momento, ficou claro que algo havia se transformado drástica e profundamente, E eu me refiro à mudança nos processos de produção e circulação da informação, mas principalmente à consolidação de uma comunicação em rede altamente influenciada pela manipulação de dados e pelo papel que as grandes empresas passaram a exercer no gerenciamento e no controle dessas informações, essas empresas transnacionais, como é o exemplo do Facebook ou mesmo do Google. Isso ficou muito claro no escândalo da Cambridge Analytica, quando boa parte dos dados de milhões de usuários principalmente do Facebook, foram utilizados para interferir no resultado dessas duas eleições. Então, esse momento consolidou rapidamente essa predominância das redes sociodigitais de compartilhamento nessa distribuição de informação. E esse acelerado processo de compartilhamento alterou definitivamente não apenas a forma como nos comunicávamos, mas também os conteúdos com os quais nos comunicávamos e os conteúdos que eram distribuídos nesse espaço público. Então, me parece que foi quebrado ali todo um processo de construção da informação que nós organizamos nos últimos 2 séculos. Então, quando eu me refiro à informação, eu estou compreendendo-a nesse sentido amplo, desde esses mecanismos especializados em produzir, vender e fazer circular conteúdos noticiosos, mas também essa informação produzida a partir dos vários campos do conhecimento científico e como esse conhecimento ele era distribuído para todos os sujeitos, Ambos partilhavam de pressupostos muito aproximados de verdade, de metodologias, de investigação, de apresentação de resultados,
E eles se constituíram, então, durante esses 2 séculos, a gente pode talvez pensar mais ou menos nesses termos, como esses lugares autorizados a dizer aquilo que eles diziam, né? Uma produção que era identificada muito rapidamente com determinados produtores, né? Tanto da informação como do conhecimento. Essa possibilidade ilimitada hoje de produção realizada em nosso tempo, né? Produzida por todos e que não tem exatamente um lugar específico, nem um produtor específico, alterou significativamente as relações que essas sociedades do presente vêm estabelecendo com esses locais mais tradicionais de produção. Nesse processo, a meu entendimento, houve, portanto, um agravamento extremamente complexo e de difícil enfrentamento que é essa produção espetacular de conteúdos fraudulentos, teorias conspiratórias ou as famigeradas fake news. Todos esses elementos têm causado danos muito profundos em nossas sociedades nas mais variadas áreas, né? Seja na emergência do movimento anti-vacinação, só para citar algum exemplo, né? Um desses exemplos, o crescimento de grupos de extrema-direita atreladas a esse espaço de distribuição de informações muito específicas, as conspirações políticas, né? Nesse universo, nesse momento, a gente tem assistido também essa explosão do conceito de negacionismo nesses últimos 2 anos. Para a gente ter uma ideia, entre os anos de 2018, 2019 e agora 2020, nesse momento de pandemia, foram produzidas mais matérias sobre o tema do que nas 3 décadas anteriores. Em 2018, por conta das eleições presidenciais, foram criados mais de 1 milhão de grupos de WhatsApp dentro do Brasil, com o objetivo de atuar na campanha eleitoral. E é preciso destacar que aqui o WhatsApp se transformou a principal maneira como o brasileiro acessa as informações e acessa as notícias. Não apenas canais noticiosos, mas de informações de maneira geral. Isso é muito relevante porque, segundo dados levantados pelo relatório anual produzido pelo Instituto Reuters em parceria com a Universidade de Cambridge, em 2019, dos 38 países pesquisados, o Brasil deteve o primeiro lugar em preocupação em distinguir as notícias falsas das notícias verdadeiras. Esse aspecto revela a profusão da prática no espaço nacional. Não por acaso, não é? Estamos assistindo agora mesmo os trabalhos da CPI das fake news que averigua essas várias manifestações na cena pública brasileira. Desse modo, pode-se dizer que compreender o fenômeno do negacionismo hoje passa por entender também a circulação de informações produzidas deliberadamente, feitas para enganar nesse momento que nós estamos vivendo. Bom, Sônia e Caroline, agora para finalizar, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco algumas reflexões sobre o contexto atual em que temos acompanhado discursos e práticas negacionistas proferidas e endossadas pelo presidente Jair Bolsonaro, relacionadas ora à realidade da pandemia do coronavírus, ora à letalidade do vírus, e tudo isso à revelia das evidências de uma onda crescente de mortes no Brasil. Na percepção de vocês, a confluência entre negacionismo e pós-verdade pode ser entendida como uma nova forma de se fazer política? Se sim, como enfrentar as terríveis consequências dessa prática? Em relação ao negacionismo, a pós-verdade e a pandemia. Bem, creio que primeiramente é importante a gente dizer que mentira e instrumentalização política das emoções não são uma novidade da política brasileira contemporânea. São estratégias que foram utilizadas em outros períodos históricos, até mesmo na ditadura, né? Que através da censura e da desinformação, com notícias falsas, criava determinados relatos para a população. Assim como durante a ditadura também houve uma mobilização do medo como forma de dominação política, sempre reforçado muito como a ideia do medo da subversão. Então, mentira e a utilização política de emoções e sentimentos realmente não são novidades na política brasileira. Mas talvez o ineditismo que nós tenhamos nesse momento, né, dessas práticas de mentiras ou fake news e da pós-verdade esteja
por estar acontecendo num regime democrático, né? Porque essas práticas da fake news e da pós-verdade, em princípio, são irreconciliáveis com a democracia e com a própria política, com a política propriamente dita, porque não há, do ponto de vista das colocações feitas por essas duas práticas, pela fake news e pela pós-verdade, um interesse no debate e na contradição, né? Apenas um interesse em corroborar determinadas crenças e opiniões prévias, o que é algo contrário à perspectiva da política, mais amplamente falando, né? Assim, me parece que a pandemia, ela aglutinou diferentes estratégias negacionistas que estão em curso desde 2019 como uma política de Estado. E aí a gente poderia citar o anticientificismo, o anti-humanismo, o descrédito dos adversários políticos e até em algumas questões a sua eliminação, e o desenvolvimento de políticas públicas que acabam confirmando e reforçando crenças pré-existentes, né, que são baseadas em valores anti-intelectuais, conservadores e necropolíticos. Então, acredito que a pandemia acabou aglutinando e reforçando determinadas estratégias negacionistas que já estavam em curso desde 2019. E, por fim, acredito que dificilmente enfrentaremos as fake news e as pós-verdade apresentando argumentações que são baseadas em dados e em evidências, porque há uma blindagem intelectual e emocional que tenta, com todos os esforços possíveis, haver uma dissociação entre o que as pessoas creem e essa contra-argumentação apresentada a partir de dados, evidências, informações ou estudos acadêmicos e científicos, né? Eu acredito que as melhores estratégias para intervir nesse debate que está sendo pautado, debate não, porque não se trata de um debate, né? Mas intervir nessa discussão pública que está sendo pautada a partir de fake news da pós-verdade, seja a gente investir fortemente numa política de alfabetização que eu acredito que seja uma alfabetização quádrupla. Em primeiro lugar, uma alfabetização digital, possibilitando a aprendizagem a respeito do uso da comunicação na internet, ou seja, como nós devemos nos comunicar na internet, nas redes sociais, assim como saber como que funciona a internet e as redes sociais, na coleta e análise de dados e no funcionamento dos algoritmos. Uma segunda alfabetização que para mim também é fundamental é a alfabetização histórica, demonstrando como que se dá a construção do conhecimento histórico, as suas premissas, a validação entre os pares e uma perspectiva de uma profissionalização da escrita da história. Uma terceira alfabetização que também é primordial é a alfabetização que está vinculada à digital, é a alfabetização midiática, compreendendo como se dá o funcionamento das mídias e principalmente a sua imparcialidade, inclusive reforçando essa questão da não parcialidade, da imparcialidade, da não neutralidade das redes sociais e da internet. E, por fim, acredito também na importância de uma alfabetização política, né? Permitindo que grupos cada vez maiores da população entendam como funciona a organização política partidária brasileira, o seu histórico e as suas funções. Somente pensando nessa alfabetização instrumental é que nós conseguiremos criar possibilidades do enfrentamento de determinadas versões históricas, de informações científicas e desses fenômenos das fake news e da pós-verdade que parecem ter dominado a discussão pública. Não há dúvida que estamos assistindo novas manifestações políticas que se coadunam com essa realidade denominada de pós-verdade, mas que no fundo articulam práticas que são mais antigas de mobilização, que nos remetem, por exemplo, à emergência de governos de extrema-direita e governos autoritários ao longo do século XX, né, como a proliferação de discursos
autoritários, o investimento numa máquina militar cada vez mais forte, a reedição das ideias de um inimigo interno a fim de justificar essas ações de repressão e retirada de direitos, por exemplo. Isso tem se tornado muito nítido no caso do Brasil, mas não apenas, em outros países também que têm efetivado esse tipo de prática. Para dar sustentação a essas ações, aí sim, coloca-se em movimento essa poderosa máquina de difusão de notícias e informações falsas, ocultamento e negação de dados e informações científicas e as chamadas invenções dos fatos alternativos. Isso tornou uma prática muito comum desses governos, nos quais esse discurso, em última instância, significa a adoção da negação como uma estratégia política. Temos observado também que essas experiências políticas se apresentam em vários países e agora, nesse contexto da pandemia, vimos descortinar ainda mais suas características negacionistas, como é o caso observado do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo. O resultado tem sido muito nítido e catastrófico, uma vez que a falta de enfrentamento por parte do governo da situação com a gravidade que ela se apresenta e continua a se apresentar em nosso cotidiano tem custado milhares de vidas. Nesse sentido, por outro lado, há um prejuízo ainda maior, que é a instauração de uma contínua cultura conspiratória constantemente mobilizada. O que gera, por sua vez, essa instauração de um caos narrativo que nega a possibilidade da verdade vinculada a locais de construção da ciência, da educação ou mesmo dessa informação de maneira geral, né? Abrindo portas para que qualquer afirmação seja considerada verdadeira nesse contexto. O principal desafio será, além do enfrentamento político, com a investigação e punição dos produtores de informações falsas, mas também, o que será mais difícil, o estabelecimento de mecanismos de regulamentação mais claros e efetivos das grandes empresas que gerenciam esses dados das mídias sociais. A meu ver, nenhum país sozinho vai conseguir deter o avanço dessa avalanche de desinformação, sem que, em termos mundiais, essas empresas como o Facebook e o Google sejam chamadas a dar explicações sobre a maneira como detêm, gerenciam e distribuem a informação de bilhões de pessoas no mundo. O poder alcançado por essas empresas de mídia hoje é maior, muito provavelmente, do que qualquer empresa que a gente tenha notícia, porque elas controlam a informação sobre comportamentos, subjetividades, sentimentos, ações políticas, orientações sexuais, familiares, de uma maneira nunca vista, fazendo com que cada um de nós sejamos passíveis de receber, por exemplo, uma propaganda especializada e que atende e que se articula a esse conjunto de comportamentos e valores. E uma coisa dessa natureza, um tipo de produção dessa natureza, com certeza é muito difícil de ser combatido. E este foi mais um episódio do podcast do Humanas Pesquisadoras em Rede, que teve produção e apresentação da historiadora Ana Carolina Barbosa, da Universidade Federal da Bahia, e as participações das historiadoras convidadas Sônia Menezes, da Universidade Regional do Cariri, e Caroline Silveira Bauer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conversaram sobre negacionismo e pós-verdade na conjuntura brasileira atual. A montagem de áudio foi de Antônio Siqueira. Trilha sonora com faixas dos álbuns do duo Giz Branco e da percussionista Lan Lan. Siga o Humanas nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e acompanhe os nossos próximos episódios de podcast.